relatório do Tesouro ele é bastante conservador, né? Até porque ele tem certas coisas que ele não pode assumir, por exemplo, medidas que não foram anunciadas ainda, mas que estão planejadas lá no planejamento. Que às vezes até foram anunciadas informalmente, mas não foram apresentadas. A segunda etapa da reforma tributária, por exemplo, que tem um potencial de afetar a arrecadação num período mais curto, né, ao contrário dessa primeira parte que está em aprovação agora, que aponta para um horizonte mais longo. Então, assim, eu acho que o tamanho do contingenciamento que o cenário de referência do relatório do Tesouro propõe, eu acho que ele deve ser menor e deve se recair mais sobre a recuperação de receitas. Então, acho que talvez a gente não deva levar tão a sério esse cenário. Ainda assim, com certeza, isso aponta para a limitação do arcabouço, né, que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades. O limite, a banda de 0,6% a 2,5% de crescimento da despesa é um limite pequeno que, se a gente considerar o potencial de crescimento da economia brasileira, se a gente considerar o crescimento populacional que vai ser revisado para baixo agora de qualquer forma, mas a gente está lidando com uma visão que olha para o tamanho do Estado brasileiro e diz que já está mais ou menos no tamanho ideal para fornecer os serviços que a Constituição prevê, saúde gratuita, universal, educação pública gratuita, o que aí eu acho que é um erro. Eu acho que, mas é uma visão que o ministro Haddad, o ministro Tebet, o secretário do Tesouro parecem compartilhar em alguma medida, com graus diferentes, eu diria, mas eles parecem não visualizar um crescimento do Estado muito grande para o futuro. Dito isso, né, eu acho que tem uma questão também que o próprio caráter conservador do relatório cumpre na estratégia do Haddad, né? Eu acho que o Haddad tem uma estratégia de atacar as reformas pelo lado das receitas, e para mim ele tem feito uma estratégia de queimar navios ali na Praça dos Três Poderes, na porta do Congresso e do Judiciário. O Haddad está basicamente entregando uma agenda de reformas liberais, basicamente, né? Ele está fazendo ali quase que uma revolução burguesa, para a gente ficar um pouco no vocabulário antigo do Partidão, que o Estado brasileiro nunca fez, né? A nossa revolução burguesa, que é uma reforma tributária, então um sistema capitalista funcional. E ele está anunciando para o Judiciário e para o Congresso que, olha, eu estou apostando tudo nisso. Se vocês negarem essas coisas, essas reformas que vocês mesmos defendem, o governo vai naufragar, o PT vai ser forçado a voltar para um discurso mais à esquerda e a extrema-direita ganha outra chance. É uma aposta complicada, porque o Haddad já perdeu essa aposta uma vez, né? Mas nós tivemos 4 anos depois da derrota da derrota dele, que talvez tenham mostrado para a burguesia brasileira que não vale a pena recusar um cara que está implementando as reformas que ela própria diz, né? A reforma tributária está no programa do Novo. Então, acho que essa é a estratégia dele, né? Bom, eu acho que tem, Haroldo, aqui uma questão de fundo. Eu acho que, assim, para a leitura neodesenvolvimentista, como a Joana colocou, eu acho que, e a questão que a Ju colocou sobre quem está conduzindo o processo, acho que resumem o debate no que diz respeito à infraestrutura, à indústria pesada, áreas que o Estado realmente não tem atuação, né? Eu acho que a gente tem que chamar a atenção para as áreas que são mais novas, né? A Joana mencionou a questão do sistema prisional, o tipo de leitura liberal que está por trás disso, que está presente, inclusive, dentro de alguns setores do PT, que orienta as perspectivas na educação, que é uma ideia que trata o poder do Estado, né, como indivisível e irredutível, né? O Estado legisla, a legislação cumpre-se, né? E que a concessão de capacidade estatal, né, na verdade, a destruição de capacidade estatal, capacidade, como a Juliana falou, que o Estado tem para setores como educação, saúde, segurança, quando você entrega isso, você não está entregando só a execução do serviço e você regulamenta como uma agência reguladora com a regulamentação de parcerias público-privadas. Você está entregando a capacidade estatal. Eu acho que tem o livro novo da Mariana Mazzucato,
em que ela trata da questão das grandes consultorias, né, que eu acho que ela aborda isso. Os estados, e aí não só o Brasil, acho que mesmo os estados do centro do capitalismo, eles vão entregando a capacidade estatal, reduzindo o tamanho da burocracia estatal, reduzindo a capacidade da burocracia estatal de executar serviços que antes ela fazia, e com isso o Estado perde a capacidade de pensar a orientação do processo de desenvolvimento, no sentido mais amplo, perde a capacidade de planejamento, se expõe a lobby, se expõe a todo tipo de controle do aparelho estatal por parte justamente dos setores que assumem a execução desse serviço. Então, mesmo supondo que o serviço de fato é prestado na qualidade que se espera dele, que não é o caso, como acho que fica óbvio a questão do sistema prisional nos Estados Unidos, os serviços de saúde prestados por OCIPs no Brasil, mesmo supondo que fosse assim, né, que houvesse uma qualidade na entrega do serviço, a gente tem que pensar que a direção do processo está saindo da mão do Estado e, portanto, do controle democrático. Você passa a ter grupos de lobby que vão controlar o direcionamento desse serviço. Só vou pegar um exemplo bastante brasileiro sobre, não é exatamente uma parceria público-privada, mas que eu acho que mostra os limites dessa integração entre público e privado, são os cartórios do Brasil. O cartório deveria ser uma repartição pública, na verdade, ele é gerido por entidades, basicamente por pessoas, né, funciona como se fosse uma empresa, e nós temos um lobby fortíssimo que impede qualquer regulação razoável do serviço, que impede a extinção do formato de cartórios, né, esse resquício feudal que a gente tem, justamente porque o Estado não tem a capacidade de assumir aquilo hoje, né, e o lobby não permite.